Fala, samurai, beleza? Então, nessa aula, o que a gente vai fazer? Você deve estar lembrando dessa aplicaçãozinha que a gente fez na aula passada, essa calculadora de IMC. E ela tá bem legalzinha e tal, mas tem algumas coisas que estão me incomodando um pouco, certo? E nessa aula a gente vai melhorar. Vai aproveitar e vai adquirir outros conceitos com relação ao Flutter. Mas coisas que estão me incomodando. Primeira coisa que está me incomodando é que esse arquivo está muito grande. Ele já está indo para 220 linhas, então a gente vai dividir ele de uma maneira que fique mais organizada as coisas. Outra coisa que está me incomodando, eu não estou gostando muito da maneira que o input de dados está sendo feito. Porque isso aqui é um campo de texto. Então, apesar de eu ter selecionado o teclado numérico aqui, nada impede do cara botar ponto, ponto, sei lá, 00. Eu sei que tem validação, ele não vai calcular, a gente criou aquela validação. Mas de uma certa maneira eu estou permitindo o usuário imputar um dado que não é válido. Então eu quero tirar essa possibilidade. Tanto no input de peso quanto no input de altura. Então eu quero garantir que não exista a possibilidade de o usuário colocar um dado inválido. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Existe um widget chamado slider, certo? Esse widget ele desenha aquele sliderzinho que a gente vai com o dedo arrastando, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar dois sliders, um abaixo do peso e um abaixo da altura, e o cara, para escolher o peso e a altura, ele vai arrastando o slider, certo? Acho que vai ficar legal. Então aqui abaixo do container, desse container aqui, eu vou colocar um widget slider, certo? Aí eu preciso passar para o widget slider primeiro a cor que eu quero. Opa. Active color, eu vou passar purple, que é a mesma cor desse botão, certo? Outra coisa que eu preciso passar um valor, que é o valor atual. Vou botar 70, só por enquanto. E eu preciso passar também uma função chamada onChanged, que é a função que vai ser é a função que vai receber o valor quando ele estiver sendo modificado. Então eu vou colocar aqui peso e depois aqui eu vou implementar. Vamos ver se ele desenhou lá. Opa. Ah, tá. Ele está dando esse erro porque eu tenho que dizer, para o slide ele poder se desenhar, eu tenho que dizer o valor mínimo, que eu passo nessa propriedade min. Eu vou dizer que o valor mínimo é 50 quilos. E o valor máximo? O valor máximo eu vou definir como 200, certo? E eu vou recarregar aqui. Pronto. Já está aqui. Já está aqui o meu sliderzinho, certo? Por que ele não está mexendo? Porque quando eu estou chamando esse onChange, eu não estou fazendo o update desse valor aqui, beleza? Então, para fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir bem aqui e criar um double valor peso, que eu vou inicializar ele com 50. E como eu vou usar também na altura, eu vou criar aqui o valor altura. E a altura eu vou inicializar com 1.6, que é 1,60 m. Beleza? Então agora a gente vem bem aqui, peso, e ao invés de iniciar com valor, a gente bota valor peso. E toda vida que o peso for modificado, aqui no onChanged, a gente vai fazer o nosso conhecido setState, atribuindo para a variável valor peso o meu peso aqui. Vamos ver se isso já é suficiente. Vamos só imprimir aqui o valor para ter certeza que ele está modificando, certo? Está imprimindo, estou arrastando, olha, está diminuindo. O mínimo 50 e o máximo 200. Então, beleza, está funcionando. O que é o legal aqui? Eu garanto que o valor escolhido vai ficar entre essa faixa. Não tem como o usuário imputar um valor diferente. Para fazer isso, eu vou colocar dentro do campo de texto o valor que está sendo selecionado aqui.
já tem como a gente fazer isso. É só a gente adicionar dentro do controller. Então eu vou fazer peso controller.text, também dentro do setState, atentar a isso. Recebe valor peso to string. E eu vou apagar esse print aqui. Quando eu recarregar, deixa eu dar um hot restart. Ó, ele já está colocando ali dentro do input, certo? Mas se você for ver, ele não inicializou com valor aqui. Então a gente precisa fazer isso bem aqui, ó. Já inicializar o peso controller com o valor peso to string. Já que eu já estou aqui, eu vou fazer o altura também. Altura controller é igual a valor altura ponto to string. Beleza? E aproveitando, a gente pode copiar isso aqui para o altura, que é algo bem similar. Antes, vamos só fazer o seguinte, vamos recarregar aqui. Beleza, já colocou aqui 50 e aqui 1.6, né? Que é 1.60 metros. Então, o que a gente vai fazer? Quando ele muda aqui, ele está modificando aqui. Sendo que isso aqui tem um problema. Porque, primeiro, o cara ele pode ainda modificar aqui. Então, não adianta de nada eu colocar essa validação se o cara ele ainda consegue modificar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar esse input. Certo? Então, aqui no text field, eu coloco enabled como false. Eu reiniciei aqui, ó. Inicia com 50. Eu consigo modificar aqui, mas quando eu clico aqui, ó, o campo ele está desativado. Então, eu não consigo interagir com ele. Só consigo interagir com esse valor pelo slider. Então, eu garanto que o slider vai me dar um resultado coerente. Certo? Então, eu estou protegendo a minha entrada de dados. Vamos agora copiar o slider para esse outro componente aqui, certo? Abaixo do container, o container termina aqui, eu vou colocar a mesma coisa, cor roxa também. E eu vou fazer o seguinte, aqui não é mais valor peso, é valor altura. E aqui eu vou fazer altura. E aqui valor altura, recebe altura. E altura controller.text recebe valor altura.toString. Como mínimo eu vou colocar 0,5, que é meio metro, e como máximo eu vou colocar 2,5 metros. Acho que fica suficiente. Quando a gente recarregar aqui, opa! Algo estranho. Algo estranho. Vamos só desabilitar também esse campo. A gente vai aqui no text field, bota enabled, false e recarrega. A gente também não testou, vamos só testar. Ó, tá desabilitado. Vamos só testar, ver se funciona. Ainda funciona normalmente, ó. Certo? Então ainda está funcionando perfeitamente. E a gente protegeu agora os nossos dados. Só tem um probleminha. Essa barra aqui, certo? O que de achos é isso? Deixa eu restartar aqui. Isso aqui é a maneira que o Flutter tem de dizer que, ó, você está passando dos limites aqui, certo? Essa barrinha aparece só quando você está em debug. Se esse meu aplicativo fosse enviado para produção, não ia aparecer essa tarjinha, mas ia estar cortando aqui, esse campo de slider. Esse campo de slider ele é maior do que o espaço disponível para esse cara. Então o Flutter avisa com essa fitinha aqui. Basicamente ele está dizendo, ó, você ultrapassou os limites possíveis. Aí ele coloca essa barra para em desenvolvimento ser bem fácil de você ver que você está fazendo algum tipo de besteira. Certo? Então o que a gente tem como fazer aqui? Certo? A gente pode... Uma maneira que a gente pode fazer é diminuir... Deixa eu ver aqui. A gente pode diminuir... Deixa eu ver...
teoricamente a gente poderia diminuir esse espaçamento entre os dois widgets, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó, tem essa row aqui que tem duas columns. Essa column. Deixa eu ver se tem algum size box usando o widget aqui. Ah, não. Pronto. Eu acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver. Deixa eu botar 6. Ó. Eu poderia diminuir esse espaçamento aqui, ó. Tava 22, estava cortando, porque ele estava dando espaçamento demais aqui. Então eu poderia diminuir isso aqui e para de cortar aqui. Mas essa não é uma maneira muito legal. Porque vai funcionar aqui pro meu emulador, mas se eu tentar em um celular ou em um emulador menor com a tela, vai quebrar do mesmo jeito, certo? Então o Flutter, como sempre, ele tem uma excelente maneira de resolver esse problema. Basta a gente utilizar um widget chamado Expanded, certo? Então, na minha coluna aqui, eu vou englobar ela no widget Expanded. E vou fazer a mesma coisa para essa coluna aqui. Eu vou englobar no widget Expanded. Vou formatar o código e vou rodar de novo. E pronto, certo? O Flutter resolve isso para mim. Veja você. O que o Flutter está fazendo? Esse Expanded, ele pega todo o espaço disponível que aquele widget vai receber. Então, se eu tenho dois Expanded, esse pega o máximo que ele consegue. Aí depois vem um Sized Box. E esse aqui pega o máximo disponível também. Ele vai só até o final. Ele não ultrapassa os limites do widget. Então esse widget Expanded, ele é um widget sensacional. Porque esse meu código ele ia funcionar em qualquer tela. Porque eu estou dizendo aqui, pelo Expanded, ó, pegue o espaço disponível. Então, sempre que possível, eu sei que às vezes é meio complicado usar em todo canto, mas é bom utilizar Expanded. Porque você deixa seu aplicativo responsivo para tablet, para mobile, para vários tamanhos de tela de mobile diferente. Então sempre use o Expanded quando for possível. Vai ajudar muito a sua vida se você estiver desenvolvendo para vários tamanhos de telas distintos. Certo? Então aqui a gente já conseguiu, ó, desabilitado, e a gente já conseguiu dar uma ajeitada na nossa calculadora. Certo? Diminuir aqui, ele vai ficando verdinho, vai ficando ok. Beleza? Então, uma última coisa que eu acho legal fazer, a gente pode dar algum estilo para esse slider, certo? Então, basta a gente englobar esse slider num widget chamado Slider Theme, que aí é o tema do slider. E tem uma propriedade aqui chamada data, que a gente pode passar um slider theme data, certo? E aqui tem muitas propriedades, ó, que a gente pode mexer para ajustar o design desse slider, certo? O que eu vou fazer? Eu quero basicamente mudar isso aqui, track height, que é como se fosse a largura da linhazinha aqui que o slider se move. Então, se eu botar 1, ele fica mais suave, a linhazinha. Botar 1.5, ver se não fica também tão... Certo, ficou melhor, 1.5. Fica mais discreto do que essa aqui, ó. Acho que fica mais legal. A gente pode colocar também esse Active Tick Mark Color. E aqui a gente pode passar também o Purple. Recarregar aqui. E por fim a gente pode, vamos dar aquela formatada, e a gente pode fazer a mesma coisa, deixa eu copiar esse dado aqui, para o widget de baixo. A gente pode vir bem aqui, Wrap with Widget,
slider team e aqui colar o nosso data. Formatar o documento e pronto, ficou bem mais legalzinho, né? Achei bem mais discreto e bem mais legalzinho. A gente pode até, ó, você vê que tá cortando um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho esse input. Esse container de 75 para 85. E aqui também, quando a gente recarregar. Ah, legal, apareceu uma coisinha aqui interessante, ó. Aqui ele tá botando aquele valor double absurdamente grande, certo? A gente não precisa disso, a gente pode colocar somente duas casas decimais, eu acho que é suficiente. Então, a gente pode vir aqui, ó, e usar o toString sFixed e passar 2 como parâmetro. Que a gente transforma esse double aqui num string com duas casas decimais. Vamos fazer a mesma coisa para a altura. ToString sFixed e a gente passa 2. Agora, quando a gente fizer, ele trunca em 2. Certo? E aqui para o peso, a gente pode colocar um espacinho a mais. Que o peso ele tem mais caracteres, a gente pode colocar 95 para o peso. Pronto, agora tá legal. Então eu consigo ver o peso e eu consigo ver a altura, belezinha. E eu consigo, claro, calcular. Certo? Show. Então, a gente conseguiu dar uma melhoradinha na tela. A gente agora impede que o usuário digite um dado inválido. Isso é muito importante. Sempre que possível, faça com que seu próprio componente que captura os dados do usuário seja seguro com relação a isso. Claro que é bom sempre adicionar tratativas adicionais, para se de alguma maneira o usuário conseguir imputar um dado inválido, mas se você já puder nos seus componentes prevenir que o usuário faça isso, é melhor ainda. Beleza? Show! Então terminamos essa primeira parte. A primeira parte era isso, era dar essa melhoradinha, deixar mais bonitinho e adicionar essa proteção aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente percebeu aqui, conseguiu perceber aqui, que esse arquivo está muito grande, certo? Ele já tem 265 linhas, agora que eu adicionei os sliders. Então dá pra gente dividir ele para deixar mais organizado, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo arquivo chamado minha calculadora de imc.dart. E eu vou pegar esse código aqui, todo esse código aqui, e vou jogar aqui. Ele vai reclamar de várias coisas, eu vou importar aqui, importando material. E aqui eu preciso importar o meu arquivo, que eu movi ele. Então pronto, já diminui o meu main, já está mais legal aqui. Mas a gente vai focar mais nesse cara, certo? Coisas que eu posso fazer aqui. Sempre que possível, é bom a gente componentizar os nossos widgets, certo? Então, para não ficar esse arquivo muito grande, a gente pode componentizar em pequenas partes. Então, por exemplo, esse container aqui é esse container que mostra essa informação, certo? Então a gente pode pegar esse cara aqui, criar um novo arquivo aqui chamado info.imc.dart. Então ele vai ser um stateless widget info.imc. Vou tirar isso aqui. Vou importar o material. E vou simplesmente pegar esse cara aqui, esse meu container, e jogar ele bem aqui. Beleza? Então eu vou formatar o documento. Vou pegar esse cara. Opa, peraí. Vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui. info.imc. Por final, vou só importar ele aqui. Certo, agora aqui ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Porque ele recebia alguns parâmetros que ele agora não está recebendo.
Então vamos passar esses parâmetros para ele. Então, o info_imc, usando aqui parâmetros nomeados, né? Ele vai receber um des.corresultado, ele vai receber um des.imc, ele vai receber um des.classificação. Aí vamos lá. Essa corresultado é uma color. Corresultado. Esse IMC é um double, porque é exatamente esse númerozinho aqui. E esse classificação é essa frasezinha aqui de baixo, que eu sei que é uma string. Beleza? Então, eu já estou passando tudo que eu preciso agora. Eu só vou adicionar o required aqui. Por que eu acho legal adicionar o required? Porque aqui ele está me avisando agora. O lint da minha ideia já consegue me avisar que tem um parâmetro necessário que eu não estou passando. Então eu passo. Corresultado recebe corresultado. IMC recebe IMC. E classificação recebe classificação. Vamos ver se tudo ainda está funcionando. Beleza, no início começa assim. Show. Tudo continua funcionando do mesmo jeito, sendo que agora eu extraí toda essa lógica aqui para um componente especializado, que é esse meu componente info e imc que mostra essa informação. Por que isso é legal? Primeiro, isso é legal porque o código aqui ficou menor. E a gente vai fazer outros ajustes, você vai ver que o código vai ficar menor ainda. Mas o código aqui ficou menor, e esse info e imc agora é um widget reaproveitável, que eu posso usar em outros cantos. Basta eu passar um corresultado, um IMC e uma classificação, e eu posso usar ele em qualquer local, certo? Outra coisa que a gente pode fazer eu posso criar um aqui, ó, alert message.dart, que ele é um widget bem simples. Alert message, que a única coisa que ele faz, deixa eu importar aqui, a única coisa que ele faz é retornar esse texto aqui. Opa, que isso? Certo, formato aqui. E eu só preciso chamar esse cara aqui. Claro, importando. Beleza? Então, ó, já ficou menor. Já ficou menor, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode transformar esse container aqui, no nosso button, certo? Então a gente pode criar aqui um botão calcular imc.dart. Então eu venho aqui, ó, também é um stateless botão calcular imc. Por enquanto a gente tira isso aqui. Eu vou pegar ele aqui, ó. Container termina bem aqui. Vou jogar ele bem aqui. Vou dar uma formatada. E a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Mas antes, eu posso só jogar ele bem aqui. Certo? Já tem o meu botão aqui. Mas agora, eu preciso passar uma ação para o meu botão. Certo? Porque agora o meu botão está em outro arquivo. Então, eu tenho que passar a minha ação para ele. Bem tranquilo. Eu posso criar aqui, ó, um atributo chamado onPressed. Ele é uma function
final function. E toda vida que ele for pressionado, eu vou chamar o onPressed. O onPressed que foi passado como parâmetro, certo? Aí bem aqui, ó, vamos também colocar o... formatar aqui. Colocar o nosso required aqui. Beleza. Agora bem aqui, ó, ele está reclamando que eu tenho que passar um onPressed, e o nosso onPressed que a gente vai passar é exatamente esse cara aqui, que era o onPressed anterior. Agora a gente vai passar para cá, que é esse nosso cara aqui. Vamos formatar para ficar bonitinho. E aqui a gente pode usar até aquela nossa sintaxe de fetch array. Chamar o onPressed. Vamos ver se tudo funciona. Aqui, quando calcula, ó, continua funcionando. Só para a gente dar uma resumida, o que está acontecendo aqui? A gente criou um botão calcula IMC, que nesse caso nem ficou menor o código não, mas foi só para exemplificar. Mas a gente criou um botão, um widget que representa esse botão, e eu preciso passar uma função para ele, que é uma função que vai ser executada quando eu pressionar. Então eu vim bem aqui no botão, eu criei essa propriedade onPressed, que é um function. O Dart ele tem esse tipo, o tipo function, que é um tipo, é uma função chamada onPressed, e toda vida que o botão for pressionado, ó, toda vida que esse botão for pressionado, eu vou simplesmente chamar o onPressed que eu passei como parâmetro, que é esse cara aqui. Então ele vai fazer o mesmo processo que ele fazia anteriormente, certo? A gente pode até, para diminuir mais um pouco, tirar isso aqui, porque a gente sabe por um fato, a gente sabe com certeza que o nosso valor aqui ele está protegido pelo nosso componente, então nunca vai rolar uma exceção aqui. Então a gente já diminui um pouquinho. Ó, a gente tinha 260, agora a gente tem 194. E a gente pode ir diminuindo, a gente pode ir componentizando, por exemplo, cada coluna dessa, a gente pode transformar em um widget ou cada expanded desse. Aí vai muito da sua preferência, certo? Não tem uma regra para dizer, componentize tudo, absolutamente tudo, certo? O que eu posso te dizer é o seguinte: quando o seu arquivo começa a ficar muito grande, aí existe a possibilidade de você componentizar. Eu sempre recomendo que você componentize, certo? Mas tem um limite também. Tu não vai componentizar e uma tela tu vai criar 100 widgets. Não faz sentido. Mas quando o seu widget começa a ficar muito grande, é sempre bom, vai ficar sempre mais fácil de ler ele se você componentizar, certo? É até uma boa prática recomendada pelo Flutter. Sempre que você puder componentizar, componentize, porque isso vai trazer ganhos tanto de performance como de otimização do código em si. E você vê que é muito simples criar um widget, né? Muito simples. Só botar aqui as informações, passar como parâmetro as informações que ele precisa e acabou-se, certo? Não tem muita dificuldade não, beleza? Então era isso, pessoal, por essa aula era isso. Então espero que você esteja gostando. Já deu pra gente fazer umas coisas bem legais. Espero que você continue no curso, que a gente vai fazer coisas muito mais legais que isso, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Valeu!